ele foi o primeiro a descrever bactérias, células vermelhas do sangue e a vida em uma gota d'água. Essa imagem aqui, galera, representa uma placa que é chamada de placa de Petri. Essa placa de Petri, ela vai conter um meio. Nesse meio, cada pontinho aqui, como vocês podem ver, é uma colônia de bactéria. Não que cada pontinho seja uma bactéria. Cada pontinho aqui deve ter milhares de bactérias. E essas bactérias elas só conseguem crescer nessa placa porque tem um meio que vocês não conseguem observar aqui, que acabam fazendo com que essas bactérias se alimentem e se reproduzam e que seja um meio favorável para que elas tenham seu crescimento. Então, em 1675, ele foi o primeiro a ver e descrever bactérias. Ocorreu o crescimento desse micro-organismo e a descrição dele ocorreu porque ele utilizava o microscópio para isso. E hoje a gente pode ver o quanto as bactérias, existem bactérias malignas como benéficas também ao nosso corpo. As bactérias elas não são tão ruins assim, tipo, de modo literal. Existem bactérias do bem também. E a qualidade das lentes de Anthony, as qualidades das lentes que Anthony produziu, promovia uma ampliação que variava de 40 vezes a 160 vezes. Um dos seus microscópios proporcionava um aumento até de 280 vezes na imagem, que a gente pode observar o modelo de microscópio que ele criou para aquela época. Aqui eu contendo a lente para observação do material biológico, uma placa de metal, parafuso, né, para ficar bem equipado, uma outra placa de metal e um suporte também, considerado um microscópio simples. E a evolução da microscopia. Ao longo dos anos foram realizadas muitas mudanças e a qualidade dos microscópios aumentaram cada vez mais. E os estudos também aumentaram cada vez. E em 1933, Ernest Ruska inventa o primeiro microscópio eletrônico. Olhem essa imagem e olhem esse outro tipo de microscópio aqui que foi criado em 1675. É claro que tem uma grande diferença entre eles, e a gente vai ver daqui a pouco isso. Qual é a diferença de um microscópio óptico para um microscópio eletrônico ou um microscópio de varredura? Existem vários tipos de microscópios e cada microscópio tem a sua finalidade. E cada um também tem a sua ampliação e os seus detalhes diferentes. A importância desse equipamento, que é tão importante e grandioso hoje, teve a sua premiação em 1986, no qual Ruska recebeu o Prêmio Nobel da Física. Aqui vocês podem ver o microscópio eletrônico que ele desenvolveu. E, como eu falei, a gente consegue observar alguns micro-organismos e as células também. E as células, como vocês já sabem, é a menor unidade funcional presente no nosso corpo. E elas são extremamente pequenas, complexas e geralmente incolores. Como a gente fala assim, incolores é porque realmente elas não apresentam cor. Mas quando você utiliza um corante, não aqueles corantes do experimento de óptica, mas tipo um corante específico para elas. Uma bactéria tem um corante específico para ela, as células também, um fungo tem um corante específico para ele. Então, é possível observar com o microscópio e a montagem dessas células utilizando um corante, é possível ver a organização estrutural e a sua composição. Como eu falei, existem a microscopia óptica, a microscopia eletrônica e as técnicas de coloração também, com células vivas ou fixadas. E é possível ver com a utilização desse equipamento e também dos corantes. E antes de começarmos a entrar nos detalhes, precisamos nos atentar sobre o que o microscópio ele compõe. Essa foto aqui eu tirei no meu laboratório, onde eu faço minha pesquisa, e aqui a gente pode ver, aqui é uma imagem com o olho humano, que tem o olho humano, ocular, objetiva, o espécime, que no caso seria o material biológico, o condensador e uma fonte de luz. Aqui, vendo um microscópio não sendo uma imagem, aqui é uma imagem de frente e aqui é uma imagem de lado, onde podemos ver que a ocular
é esses dois pares, esse par aqui, e a objetiva são essas fixações aqui, como vocês podem ver, tem 4 objetivas, ó, 1, 2, 3, 4, e cada objetiva tem o seu grau de ampliação da imagem diferente. O material biológico é colocado aqui entre essas duas estruturas, o condensador aqui embaixo e uma fonte de luz. Os microscópios, como vocês sabem, ou se não sabem, eles são ligados em uma corrente elétrica, uma tomada, e a sua luz tem a sua regulação para ficar um pouco mais forte, um pouco mais fraco também. E o microscópio ele vai possuir duas partes, tanto a parte mecânica quanto a parte óptica. A parte mecânica é chamada de porção mecânica. Ele vai constituir do pé ou a base, que no caso aqui, ó, o pé ou a base, que vai servir como um apoio, a coluna ou o braço, aqui ó, a coluna ou o braço, a mesa ou platina, que no caso é essa mesinha aqui, o tubo ou canhão, que suporta a ocular na extremidade superior, no caso o canhão, o revólver ou óptico, que no caso é onde é esse suporte que vai ter as objetivas, como eu mostrei para vocês, e ele é rotativo, né? Então, você tá numa objetiva de 40, aí você quer mudar para uma objetiva de 100, você gira esse revólver para que você tenha a sua imagem ampliada com a objetiva que você deseja. O parafuso macrométrico, que é esse círculo aqui maior, o parafuso micrométrico, que é esse menor aqui, o comando ou chariot, que movimenta a lâmina de um lado para o outro, permitindo a análise da sua estrutura, a gente consegue movimentar. E a presilha também, que é essa presilha aqui que vai segurar a nossa amostra biológica. E a porção óptica, o condensador, que é o conjunto de duas ou mais lentes, o diafragma, constituído por palhetas que podem ser próximas ou afastadas, as objetivas, como eu mostrei aqui para vocês, aqui vocês só estão vendo 3, mas são 4, as oculares, que vão estar presentes com as lentes, que vão ampliar a sua imagem, e uma fonte luminosa, que ela vai vir aqui de baixo. E essa é a parte óptica. E existem alguns tipos de microscópios. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o microscópio de luz, que é onde a maioria dos estudantes tem contato, que é com esse microscópio aqui. Em um microscópio desse tipo, a luz visível passa pelo espécime, a amostra biológica que está sendo analisada, e é desviada pelo sistema de lentes, permitindo ao observador ver uma imagem ampliada. Aqui vocês podem ver que ele está ligado, está tendo uma emissão de luz. Essa imagem ela é desviada pelo condensador e vocês conseguem observar aqui que é uma lâmina, que é onde vai ter o nosso material biológico. E a objetiva é que vai permitir a observação desse material com mais detalhes. Uma vantagem do microscópio de luz é que ele pode ser utilizado na visualização de células vivas. Assim, é possível observar o comportamento normal de células, por exemplo, a migração ou divisão. Não reproduziu aqui, mas esse GIF é um processo de divisão celular, onde vocês conseguem ver essas células se dividindo e tendo números maiores. E aqui também outros micro-organismos presentes, provavelmente aqui em uma amostra de água bem contaminada. Este GIF absurdo vai fazer você entender o real tamanho de uma bactéria, por exemplo. Observem com atenção esse GIF. O que isso significa? Com tantos detalhes, do macro ao micro, conseguimos observar a bactéria bem aqui. Mas o que significa esse GIF? A sequência se inicia mostrando um anfípoda, um pequeno crustáceo que são comumente encontrados em ambientes aquáticos. Um zoom é ampliado e você consegue visualizar uma diatomácea, um organismo que também costuma viver em água doce.
Presa a este segundo organismo, por fim, encontramos uma bactéria. No caso, o crustáceo seria esse maior aqui, mas dando maior zoom, a diatomácea e, por fim, a bactéria, que é aparecendo bem com mais detalhes ampliados logo no final do GIF. Existem outros tipos de microscopia também, como a microscopia de fluorescência, usada para gerar uma imagem de amostras que fluorescem, absorvem um comprimento de onda de luz e acabam emitindo outros também. A luz de um determinado comprimento de onda é usado para excitar as moléculas fluorescentes, deixarem com que elas fiquem cada vez mais agitadas. E a luz de um outro comprimento de onda diferente é emitida por elas e coletada em forma de uma imagem. Alguns tipos de microscopia de luz mais avançados, além das técnicas que discutimos acima, como o outro tipo de microscópio, podem produzir imagens com uma resolução cada vez mais altas. Aqui a gente pode ver, essa aqui é a representação de uma mitocôndria, galera, que é um organismo, né, presente nas nossas células, que acaba tendo a produção de energia, que vai gerar a produção de energia para fazermos nossas atividades. O outro tipo de microscopia é a microscopia eletrônica. Os microscópios eletrônicos, aqui é uma representação deles para vocês. Podem ser usados para examinar não apenas a célula, mas também estruturas subcelulares, algumas organelas e seus compartilhamentos. Diferem-se do microscópio de luz por produzirem uma imagem de uma amostra usando feixes de elétrons, em vez de um feixe de luz. Microscopia de luz utiliza-se feixes de luz. Microscopia eletrônica utiliza-se feixes de elétrons. No entanto, se você quer visualizar algo muito pequeno, em alta resolução, é utilizado esse tipo de microscópio, com cada vez mais detalhes. Na imagem, é possível comparar a aparência de uma bactéria chamada Salmonella em uma micrografia. À esquerda, no caso, essa aqui é a micrografia, e aqui nesses pontinhos a gente pode ver esse tipo de bactéria. A bactéria aparece com pequenos pontos roxos na imagem do microscópio de luz. Vocês conseguem ver aqui os pontinhos roxos, mas não com tantos detalhes assim. Enquanto na eletromicrografia é possível ver claramente sua forma e textura de superfície, bem como os detalhes das células humanas que as elas estão tentando invadir. É que vocês conseguem ver essa bactéria aqui representada de uma forma bem mais ampliada. E eu trouxe algumas imagens para vocês e vocês vão entender o quanto que é rico em detalhes. Aqui a gente pode ver, gente, que é uma mosca. Olha a riqueza de detalhes de uma mosca. Aqui, no caso, seria uma aranha. Aqui é uma mariposa. Os detalhes aqui é o seu aparelho utilizado, sua probóscide, que é utilizado para a alimentação, a sua língua. Aqui é uma formiga e aqui é um outro inseto, uma lagarta. Então, está em processo de diferenciação, né? Em que vocês podem ver a riqueza de detalhes e a importância que a microscopia tem. Existe outro tipo de microscópio, que no caso é o microscópio eletrônico de varredura, microscopia eletrônica de varredura, que é um feixe de elétrons movimentam-se para frente e para trás através de uma superfície de célula ou tecido, criando uma imagem detalhada em 3D. Aqui vocês podem ver um exemplo desse tipo de microscopia. E o outro, por fim, é a microscopia eletrônica de transmissão. Ao contrário, a amostra é cortada em feixes extremamente finos, como vocês podem ver aqui, antes da visualização. E o feixe de elétron atravessa a fatia ao invés de percorrer toda a sua superfície. E esse aqui é o tipo de microscópio utilizado para esse tipo de visualização. Aqui tem algumas referências bibliográficas de onde eu me baseei para fazer essa aula. Se vocês tiverem interesse, é só acessar
acessarem algum desses links e eu vou mostrar. E no próximo vídeo vai ser um experimento que eu fiz no laboratório, utilizando células da nossa boca. E vocês vão ver claramente a estrutura de uma célula presente em todos nós. Até a próxima aula!